Bem-vindos ao canal Paralisia do Sono, o seu canal de contos sobrenaturais. Esse é um canal dividido entre a barreira da realidade e ficção, com contos e relatos reais, mas deixamos a seu critério acreditar ou não. Ao contrário do que muita gente pensa, as lendas urbanas sempre têm um fundo de verdade. E de todo jeito elas voltam para serem lembradas. Nos meados dos anos 90, uma lenda urbana ressurgiu, deixando várias pessoas perturbadas e até algumas mortas. Uma série de fatos que acontece de tempos em tempos entre pessoas que nem se conheciam, mas que deram o mesmo depoimento. Trata-se da história do Homem da Meia-Noite. Segundo relatos, um homem de aparência elegante e que aparenta ter muito dinheiro chega em sua porta e te oferece uma caixa e te faz uma proposta. Ele diz o seguinte: você deve manter essa caixa guardada num lugar onde ninguém ache, e todos os dias terá que fazer um ritual simples. Sempre 10 minutos antes da meia-noite, acenda uma vela, 2 incensos e faça uma oração. Em troca te darei o que você quiser, mas tinha uma condição: não poderia abrir a caixa, e se não fizesse todos os dias no mesmo horário, o Homem da Meia-Noite viria te buscar. Um dia Carlos ouviu soar a campainha e quando foi atender, era esse homem elegante fazendo a proposta. Então ele aceitou. Na primeira noite ele pegou a caixa no horário combinado e de repente na janela de sua casa viu-se uma sombra que observava sem ao menos se mover. Carlos parou por um segundo para olhar e notou que aquela sombra parecia o homem que havia lhe oferecido a caixa, mas que seus olhos brilhavam como 2 cristais vermelhos. Um vento frio congelava sua espinha e um mau cheiro pairava sobre o ar. Então ele fez o ritual e aquilo tudo sumira imediatamente. Como muitos brasileiros daquela época, ele passava por uma fase ruim, desempregado e com a família para sustentar. No dia seguinte, Carlos recebe a ligação de uma empresa na qual havia feito uma entrevista, mas que já tinha esquecido e que nem tinha mais esperanças. Daí por diante sua vida tinha melhorado. Seu casamento voltou ao normal, suas filhas bem na escola e tudo foi se acertando. Ele continuava a fazer o ritual todos os dias, até que certo dia, sem querer, sua esposa Kátia achou a caixa e o questionou. Carlos, temeroso, gaguejou e tomou a caixa da mulher, pedindo que, por tudo que é mais sagrado, ela não mexesse naquela caixa. E Kátia, sem entender nada, disse ok, mas ficou curiosa. Começou a desconfiar do marido, achando que Carlos a estava traindo, e passou a vigiar tudo o que ele fazia. Então, numa noite, na mesma hora, Kátia viu Carlos se levantar, fingindo estar dormindo, mas com cautela, o seguiu. Ficou a olhar o que Carlos fazia pela fresta da porta, sem entender nada. Kátia olhava aquilo enquanto Carlos quase terminava. Então começou a sentir um suspirar forte por trás dela, ao ponto de esvoaçar seu cabelo. Tremendo e apavorada, começou a olhar bem devagar para trás. Aí foi quando ela viu um enorme ser, parecido com um bode, mas que tinha chifres e os olhos vermelhos. Antes que desse tempo dela gritar, o ritual tinha acabado.
e ele saiu andando de costas e olhando e emergiu nas sombras. Carlos abre a porta e Kátia está lá parada em choque. Ele a questiona: "O que você está fazendo aqui?" Ela, sem conseguir dizer uma só palavra, apenas aponta com o dedo indicador para a sombra. Então Carlos a leva para a cama, dá-lhe um remédio para dormir e deita a seu lado. Na manhã seguinte, Kátia acorda e seu marido já tinha ido trabalhar e começou a se questionar se aquilo teria sido um pesadelo. Quando Carlos volta do trabalho, ela o questiona sobre o que tinha visto, mas ele desconversa e fala que ela estava apenas sonhando. Meses, anos se passaram e tudo parecia estar normal, até que um dia sua filha mais velha, Nathalie, acha a caixa e, ao contrário de sua mãe, ela abriu, e o que Nathalie viu dentro a deixou perturbada. Com medo, Nathalie a pôs de volta e fingiu que não tinha visto nada. À noite, na hora do ritual, Carlos se dirigiu ao local onde guardava a caixa e notou algo errado. O selo que a fechava estava rompido. Então ele entrou em desespero e foi direto brigar com Kátia, achando ter sido ela. Quando a perguntou por que ela teria feito isso, ela respondeu que não tinha sido ela. Então ele correu para fazer o ritual, pois já estava em cima da hora. Nisso, Carlos foi arremessado na parede por uma força estranha e invisível, e ao se levantar, percebeu que estava na frente do quarto de Nathalie. Quando olhou, viu o mesmo ser macabro com aparência de bode, com chifres, casco de vaca e rabo de cavalo, e que levantava Nathalie pelo pescoço, apenas com uma das mãos. Então ele arrancou seu pescoço. Carlos então sai correndo dali, pega a caixa e olha o que tem dentro, e se depara com uma cabeça de bode e um papel com um nome escrito. Esse nome era Lâmia. Quando de repente escuta a Kátia gritar, sai correndo para ver o que era e viu que Lâmia a tinha matado também. Então Carlos corre para o quarto de sua filha mais nova, Juliana, e que estava trancado. Nisso ele escuta os gritos de socorro de Juliana, consegue arrombar a porta, mas já era tarde demais. Saiu correndo, mas sabia que era o próximo. Quando Carlos estava quase chegando à porta de casa, a mesma força o joga novamente para trás, fechando a porta. Então Lâmia se aproxima dele e muda sua aparência, e era nada mais nada menos que o homem da caixa. Então Carlos pergunta: "Por que você fez isso?" Então ele respondeu: "Vocês, seres humanos, são patéticos. Sempre caem na minha armadilha." Falando isso e se aproximando, enquanto Carlos suplicava por piedade. Era apenas questão de tempo até isso acontecer. Estou faminto, e agora chegou sua vez. Saindo da casa, o homem da meia-noite pega sua caixa e fala: "Próxima casa." Cuidado com o que deseja, sua ambição pode ser sua ruína. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com seus amigos, para que possamos trazer mais vídeos como este para você.